Graças e paz, homens de honra. Ixi, eu vou falar de novo, hein? Graça e paz, homens de honra. Arru, arru, arru. Como é bom estar aqui com vocês, adorar o nome do Senhor, louvar o santo nome do Senhor com vocês. Antes de mais nada, eu queria ler um significado no dicionário da palavra equilíbrio, que eu achei que vai ser muito útil para a gente. Eu quero que você mantenha esse significado na sua mente. Que é assim, que apresenta comedimento, moderação emocional, cujo estado mental é estável, autocontrole. Então, o equilíbrio que nós vamos tratar hoje é o equilíbrio das nossas emoções. Como através da palavra de Deus, a gente pode aprender a ter mais autocontrole, ser mais estável nas nossas emoções. E como podemos blindar a nossa mente para obter mais equilíbrio. Amém? Eu queria, para começar aqui, para iniciar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo de 8 a 10. Lucas, capítulo 5, versículo de 8 a 10. Amém? Está ali no telão já. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eu gostaria que vocês guardassem na mente de vocês essa frase de Jesus: você será pescador de homens. Lá na frente a gente vai entender o porquê eu pedi, tá bom? Essa passagem que a gente leu, antes dessa passagem, Jesus, ele inicia o seu ministério. Jesus, ele é batizado por João Batista. Jesus, ele vai para o deserto e ele é tentado, porém sem pecar. E ele inicia o seu ministério fazendo milagres, ensinando. E a gente chega nessa passagem com Jesus chegando no rio, perto do lago de Genezaré. Perto desse lago, quando Jesus estava chegando, tinham 2 barcos. E Jesus pede emprestado para Pedro, para que ele pudesse ensinar em cima do barco. E ele fala: Pedro, afasta um pouquinho esse barco, que eu vou começar a ensinar. Ele ensina uma multidão que estava ali. Depois desse ensinamento, ele fala: Pedro, agora leva o barco um pouco mais a fundo, um pouco mais para longe. E ele fala: agora jogue a rede para o outro lado. Aí Pedro fala assim, eu acredito que Pedro estava meio descrente, ele falou: Senhor, a gente pescou a noite toda e olha que de pesca eu entendo, mas pela tua palavra eu vou lançar. E a Bíblia vai relatar que ele lança a sua rede, e a rede, ele vai precisar de ajuda porque a rede não estava suportando e o barco estava até meio que pendendo por causa da quantidade de peixes. Então a gente chega nessa passagem onde Pedro disse que Pedro prostra-se aos seus pés e fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu não sou um homem digno de estar aqui perto de ti, eu sou um pecador. Aí você me pergunta: mas Eduardo, por que você está falando de Pedro? A gente vai falar de equilíbrio. Como é que você vai usar logo a passagem de Pedro, a relação de Jesus com Pedro, se a gente vai falar de equilíbrio? É porque todos nós, meus irmãos, temos um pouco, muito ou tudo de Pedro dentro de nós. Então, dentro dessa relação entre Jesus e Pedro, a gente vai refletir sobre 3 atitudes para ser mais equilibrado. A nossa primeira atitude é: tenha fé, confie no Senhor. Tenha fé, confie no Senhor. Eu vou ler em Mateus, para ser mais rápido, os irmãos não precisam abrir a Bíblia. Eu vou ler em Mateus 14, de 22 a 31, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo.
Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então a Bíblia ela vai nos mostrar que Jesus, depois da multiplicação de pães, ele fala, dá uma ordem para os seus discípulos: peguem o barco e vão para o outro lado. Peguem o barco, peguem as coisas de você e vão para o outro lado. E eles obedecem, eles pegam suas coisas, colocam seu barco no mar e começam a ir com destino para o outro lado. Só que a palavra do Senhor vai dizer que ao anoitecer, vai chegando a noite, vai chegando a madrugada, e o vento começa a soprar muito forte. As ondas começam a ficar muito fortes. E o Senhor vem sobre as águas, ele vê aquela situação, ele vai ao encontro por sobre as águas. Engraçado que Jesus não usou jet ski, Jesus não usou um barquinho, Jesus não usou um iate, Jesus foi sobre as águas, ele fez o sobrenatural e andou sobre as águas ao encontro. Então eles ficam aterrorizados e falam: é um fantasma. E Jesus fala: coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Então a Bíblia vai falar que Pedro, ele fala: Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro. E Jesus, ele não fica melindroso, ele não fala: Pedro, vai orar, você não está acreditando que sou eu. Não, Jesus diz uma palavra: venha. Jesus diz uma palavra: venha. E a Bíblia vai relatar que Pedro sai do barco. Eu acredito que Pedro deu 1, 2 passos, não sei quantos passos Pedro deu. Só que ele começa a reparar no vento, meus irmãos. Pedro começa a reparar no vento. E o que era a palavra, a confiança na palavra do Senhor, a fé na palavra do Senhor, ele deixa tomar conta as emoções da vida dele, porque ele olha para o lado. Ele deixa de colocar os olhos, de fitar os olhos em Jesus e começa a olhar as circunstâncias. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida é assim? A gente começa a andar e Jesus dá uma palavra para a gente e a gente começa a andar mirando o outro lado. E a gente perde a fé na palavra que o Senhor diz para olhar as circunstâncias. Irmãos, a gente tem que ter fé. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 11 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Se está difícil, olhe para o Senhor Jesus. Se está complicado, se você está afundando, olhe para o Senhor Jesus. Ele está aqui e Ele deu uma palavra, confie na palavra do Senhor. A tempestade pode estar forte, mas Ele está em cima, sobre a tempestade. E Ele pode te resgatar. E a palavra vai dizer também que imediatamente Jesus estendeu a mão quando Pedro afundou. Imediatamente. Aí você vai me falar: Eduardo, mas eu já estou afundando. Eu já estou sem esperanças, as minhas emoções já estão descontroladas. Peça ajuda ao Senhor. Porque quando Pedro estava afundando, ele não olhou para o barco, ele não pediu para João ajudar ele pediu para Jesus. Ele falou: Senhor, salva-me. E imediatamente o Senhor Jesus estendeu a mão e trouxe Pedro para perto dele. E a palavra vai falar que eles chegaram no barco e o vento cessou e a tempestade passou. Irmãos, a gente precisa ter fé. A gente não pode deixar que o medo, as nossas emoções controlem a nossa vida. Vamos ter fé na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem poder. Irmãos, a segunda atitude que nós vamos trabalhar essa noite, nós vamos refletir, é: não se apoie na sua força, nem no seu conhecimento. Eu vou ler 2 passagens rápidas. Uma está em Mateus, capítulo 26, de 31 a 35, que diz assim: Então Jesus lhes disse: ainda essa noite vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei para diante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que for preciso que eu morra contigo, nunca te negarei.
Um pouquinho mais para frente, ainda nesse capítulo, versículo de 69 a 75, diz assim: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Pedro nega a primeira vez. Depois saiu em direção à porta, onde a outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, segunda vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, aos que estavam ali, chegaram perto de Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço este homem. Pedro nega a terceira vez. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, nessa passagem, a gente já está mais um pouco para frente do ministério de Jesus. Ele já anunciou para os seus discípulos que ele vai ser preso e vai ser morto. E Pedro, ele fala: Senhor, eu nunca vou te negar. Aqui nós vemos o contraste nessas duas passagens, que vemos um contraste das emoções de Pedro. Primeiro, Pedro estava grandão, meus irmãos, autoconfiante, achava que se conhecia, se achava mais crente que os outros, orgulhoso. E no outro contraste, no final do texto que nós lemos, Pedro chora amargamente, Pedro está ressentido, Pedro está com remorso. A gente nota que Pedro não é equilibrado nem para muito, nem para menos. Pedro tem tanto desequilíbrio para ser arrogante, ter autoconhecimento, se achar melhor do que os próprios discípulos, como não se achar nada e chorar amargamente. E hoje, meus irmãos, nós ouvimos tantas vozes. Nós ouvimos as vozes dos nossos amigos, nossos professores da escola, da faculdade, do trabalho. A gente ouve a internet, a gente ouve as vozes da mídia, a gente ouve a voz do que o mundo diz que nós somos. A gente ouve o nosso eu dizer que nós somos. Mas nós precisamos, para alcançar o equilíbrio, saber e ouvir o que Deus diz que nós somos. Só Deus vai dizer o que é correto para a nossa vida. Só Deus vai dizer o que nós somos nele. Nós precisamos trocar essa mania de ficar ouvindo as pessoas, ficar ouvindo vozes. A gente precisa ouvir ao Senhor, nós precisamos blindar a nossa mente para ouvir o que o Senhor diz para nós. Mas Eduardo, o que eu faço então para blindar a nossa mente? O que eu faço para blindar a minha mente? Eu vou ler 3 passagens. Uma está em Provérbios 3, 5 e 6, que diz: Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós já falamos aqui. Confie no Senhor. Não confie no seu entendimento. Entregue para o Senhor o seu intelecto, a sua inteligência e fale: Senhor, tudo é teu, eu entrego tudo a ti, Senhor, porque eu não me conheço. Segunda passagem está em Hebreus 4:12, que diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Leia a palavra. Viva a palavra. Como é que a gente quer ser equilibrado se a gente não lê a palavra que é viva e eficaz, que vai julgar os nossos pensamentos, que vai julgar as intenções do nosso coração? O nosso coração é enganoso. Precisamos deixar que a palavra revele quem nós somos, irmãos. Nós precisamos deixar que a palavra revele quem a gente é. Terceira passagem, Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quer ter equilíbrio? Ore ao Senhor. Quer ter equilíbrio? Busque intimidade com Ele. Quer ter equilíbrio? Se renda aos pés dEle. Eu tenho certeza que se a gente começar com essas 3 passagens, seremos mais equilibrados. Irmãos, a terceira atitude: cumpra o propósito de Deus na sua vida.
E essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Que após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos, eles vão de novo pescar. E eles começam, e como na primeira vez que Jesus os encontrou, eles não pescam na noite toda nada. E diz, a Bíblia vai relatar que ao amanhecer, Jesus aparece e fala: filhos, vocês têm o que comer? Jogue a rede para o outro lado. Aí João ele acaba percebendo a voz de Jesus e fala: Pedro, é o Senhor. Pedro, é o Senhor que está aqui. Irmãos, Pedro, a Bíblia vai relatar que Pedro pega, tira, coloca a sua capa, começa a nadar, ele não espera nem o barco chegar para ir ao encontro de Jesus. Pedro, e olha que isso que Pedro ainda estava amargurado, estava louco para ver a Jesus. E aí a gente entra nessa passagem que se encontra em João, capítulo 21, de 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Então aqui nessa passagem nós vemos que Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama. As mesmas 3 vezes que Pedro negou. E Pedro, ele fica magoado. Você pode ver que nessas passagens aqui, Pedro não está mais grandão, Pedro não está respondendo de bate-pronto ao Senhor. Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez que Jesus perguntou, a Bíblia vai relatar que ele fica magoado e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Parece que Pedro está falando: Senhor, quando eu falei que não ia te negar, o Senhor sabia que eu ia te negar, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, meu Senhor. O Senhor me conhece mais do que eu, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Mas nessa passagem a gente vê que Jesus começa a restaurar Pedro. Porque ele fala: Pedro, você me ama? Então cuide das minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. O que Jesus está querendo dizer? Pedro, se você me ama, faça o que eu te chamei para fazer, Pedro. Pedro, para de cortar a orelha de servo, de sumo sacerdote. Para de querer se achar melhor que os outros. Vai cuidar de ovelha. Quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez, no primeiro texto que a gente leu, ele falou o quê? Te farei pescador de homens. Pedro, eu te chamei para pescar homens. Eu te chamei, Pedro, para fazer a minha vontade, para cuidar das minhas ovelhas. Para de correr, para de nadar contra a maré, para de correr contra o vento. Se entregue, Pedro, faça a minha vontade, Pedro. E Jesus, nessa passagem, restaura a vida e o ministério de Pedro. Em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como sabemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Orando, lendo a palavra, buscando ao Senhor, tendo intimidade com Ele. Eu queria agora ir para a conclusão, que é: Jesus tem poder de restaurar. Após a restauração de Pedro, eu vou ler uma sequência de textos que mostram de forma cronológica o que aconteceu. Em Atos 1, 4-5, diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, com os discípulos, enquanto Jesus comia com os discípulos, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água,
mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus dá uma ordem: fiquem em Jerusalém para que vocês recebam o Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que lhe parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Então, eles recebem nessa passagem o Espírito Santo. Atos 2, 14 diz assim: então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu a multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Então Pedro é questionado sobre o que estava acontecendo no dia de Pentecoste, e ele começa a pregar para aquela multidão. Em Atos 2, 41 a 43 diz: os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então aquele Pedro que era desequilibrado, porque estava todo cheio de si, aquele Pedro impulsivo, e depois aquele Pedro inconstante, desequilibrado, com amargura, com remorso, agora é um Pedro cheio do Espírito Santo, pregando para uma multidão. E os irmãos depois podem ver, o conteúdo dessa mensagem é apenas uma: a cruz. Aquele Cristo, aquele Jesus que andou conosco e vocês crucificaram, Ele ressuscitou para perdoar os seus pecados. Aquele que Davi tinha profetizado nos seus dias, é esse Jesus que morreu e ressuscitou. Ele pregou a cruz, meus irmãos, porque só a cruz pode nos equilibrar. Só a cruz tem poder para salvar. Eu posso usar aqui técnicas de psicologia. Alguém pode vir aqui e usar palavras persuasivas, mas só a cruz tem o poder de fazer o que nós não podemos fazer, de equilibrar o nosso íntimo, de restaurar as nossas feridas. E Marcos 16, 7 diz: vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Esta aqui é a passagem após a ressurreição de Cristo. Que ele fala aos discípulos e a Pedro, porque Pedro provavelmente não se sentia mais digno de se chamar um discípulo de Jesus. Pedro provavelmente não se sentia mais digno de estar com Jesus ressurreto. Mas o Senhor não tinha desistido de Pedro. E o Senhor não desistiu de você. O Senhor Jesus que estava lá, Ele está aqui essa noite para restaurar as nossas emoções, para restaurar o nosso íntimo. A gente precisa entregar as nossas emoções para o nosso Deus. Precisamos confiar que Ele é capaz, porque Ele é capaz de fazer o que nós não podemos fazer. Eu não posso restaurar a sua emoção. Sua família não pode restaurar as suas emoções. O seu trabalho não pode restaurar as suas emoções. A sua escola, os seus objetivos depois de realizados não podem. Mas o Senhor Jesus, que está aqui, essa noite, Ele pode restaurar as suas emoções. Ele pode restaurar se você entregar tudo, deixar tudo diante dEle. Nós precisamos crer nessa verdade do Evangelho, que só o Senhor salva. Só o Senhor Jesus tem poder para nos libertar das trevas. Só o Senhor tem o poder de libertar a gente dessas tempestades que a gente passa, internas, meus irmãos. Entregue tudo ao Senhor nessa noite. O Senhor está aqui para nos restaurar, assim como Ele fez com Pedro. Pedro achava que estava tudo perdido, mas o Senhor Jesus o trouxe para restaurá-lo. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir
que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se você quer entregar tudo ao altar do Senhor, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Fique de pé primeiro. Vem aqui à frente. Se você acha que precisa ter alguma emoção restaurada, às vezes alguma emoção que eu não falei aqui, mas o Senhor tem poder para restaurar tudo. O Senhor tem poder para restaurar qualquer emoção. Vem aqui à frente, entregue tudo no altar do Senhor. Ele tem poder para restaurar, para fazer o impossível, para mudar a situação, para virar, para mudar a situação, meus irmãos. O Senhor está aqui. E só basta a gente entregar tudo. Se orares, porém, sem que o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, tudo deixares no altar. E para você que está aqui nos visitando hoje, eu queria dizer que um carro novo não vai trazer equilíbrio para a sua vida. Uma casa nova não vai trazer equilíbrio para a sua vida. Um trabalho novo não vai trazer equilíbrio para a tua vida. Um relacionamento novo não vai trazer. Somente o Senhor Jesus. Somente o nosso Pai. E eu pergunto a alguém aqui que chegou nessa noite desequilibrado e fala: Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu quero deixar tudo no altar, eu quero que o Senhor tome conta das minhas emoções. Há alguém? Levante a mão. Se há alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus como Salvador, levante a mão. Levante a mão. Se não há, aqui, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Porque só o Senhor pode equilibrar, Senhor. Só o Senhor pode fazer tudo novo, meu Senhor. Edu, pode vir. Aleluia, Senhor. Tudo deixamos no altar diante de Ti, meu Senhor. Glórias a Jesus. Momento solene esse, né, irmãos?
Eu tinha a incumbência só de orar pela entrega da mensagem. O apelo é do Edu. Vem cá, meu irmão. Não, vem cá. Você trouxe a palavra aí com ousadia. É muito importante você orar por esses irmãos agora e depois eu entrego a palavra. Amém? Senhor, agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou grandemente ao nosso coração, Pai. Pai, sentimos a Tua presença aqui, Senhor. Porque sabemos que só Tu pode controlar as nossas emoções, Pai. Só o Senhor pode controlar o nosso ser. Mas precisamos entregar tudo, Senhor. E aqui estão, Senhor, junto comigo, Senhor, esses irmãos que entregam tudo diante do Teu altar. Porque acreditamos que o Senhor pode fazer, Pai. Acreditamos que o Senhor pode mudar, Senhor, a nossa história. Acreditamos, Senhor, que o Senhor pode fazer tudo novo na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério. Aviva-nos, Senhor. Equilibra-nos, Senhor, para que nós possamos ser uma ferramenta forte, Senhor, nas Tuas mãos. Para que possamos, Senhor, adorar e engrandecer o Teu nome com autoridade, Senhor. Para que possamos ir neste mundo, Senhor, e fazer a diferença. Porque a Tua cruz nos alcançou, Pai. A Tua cruz nos alcançou e o Senhor morreu naquela cruz. Mas o Senhor ressuscitou e está aqui, Senhor. Sentimos o Teu Espírito Santo aqui, Senhor. Te adoramos e Te louvamos, Senhor. Entregamos tudo a Ti diante do Teu altar, meu Pai. Te agradecemos, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, por essas vidas, Senhor, que voltaram para Ti, que aceitaram o Teu nome, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai entrar e fazer morada, Senhor. Porque eles abriram o Teu coração. Abriram o coração, Senhor, para que o Senhor entrasse e fizesse morada, Pai. Te louvamos e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém, Pai. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus.